Hoje eu vou te mostrar todos os livros que eu li em abril. Eu vou te falar sobre as minhas últimas leituras. Oi, eu sou a Ana Luísa, aqui do Amid Books. Eu espero que esteja tudo lindo aí contigo e se tu é novo nesse canal, se considere muito bem-vindo. Abril foi o mês em que eu li a menor quantidade de livros até agora, em 2023. Eu li 5 livros em abril, mas foram leituras muito boas, eu gostei muito, foram muito proveitosas e essa quantidade já tá ok pra mim, então acabou sendo um mês muito bom para leituras também. Então vamos começar a falar desses livros, e o primeiro é A Bela e a Fera, da Madame de Belmont e da Madame de Villeneuve. E esse aqui diz que é a versão clássica e a versão original, tá? Tem 2 versões no livro, só que não dá pra gente chamar de versão original. Esse livro eu li para um curso de literatura de autoria feminina que eu tô fazendo. E no curso, né, a gente estudou, a gente aprendeu que, na verdade, esses contos de fadas, eles têm origens diversas, assim, porque eles se originaram pela literatura oral. Então eu acredito que a editora colocou isso aqui porque é a primeira versão que a gente conhece, que a gente tem notícia, mas quando se trata desses contos de fadas clássicos é muito difícil a gente dizer que essa é a versão original, foi a primeira versão, sabe? Então aqui tem a versão mais antiga, vamos chamar assim, e a versão clássica. A versão clássica, no caso, é a versão que a Disney se inspirou, e eu gostei muito de ler esse livro, eu gostei muito de conhecer as 2 versões dessa história, porque são muito diferentes mesmo. O primeiro conto, ele é bem diferentão do que a gente tá acostumado a ver sobre a Bela, porque aqui ela é uma princesa, tem relação aí com fadas e coisas assim, então realmente é bem diferente. O segundo conto já é um pouco mais parecido com aquilo que a gente conhece, mas ainda assim é bem diferente do que a gente tá acostumado, sabe? Ambos são bem diferentões. A Disney, na minha percepção, ainda comentei isso lá no curso, que a Disney, tipo, é como se ela tivesse pegado partes dos 2 livros pra fazer o conto que a gente sabe dos filmes. Isso não é algo comprovado, tá? Isso é só algo que eu senti durante a leitura. O que a gente sabe é que a versão clássica foi o que inspirou, né, os filmes e tal, da Bela e a Fera, que inclusive é uma das minhas princesas preferidas. Eu gosto muito, muito da Bela. Outro livro que eu li em abril foi o último livro do Zoran Živković. Essa foi a nossa leitura coletiva no nosso grupo de leituras coletivas pelo mundo. Esse livro aqui foi do país da Sérvia. Se tu quiser entrar para o nosso grupo de leituras coletivas, o link do grupo do Telegram tá sempre aqui na descrição. Esse livro eu comecei a leitura gostando muito dele, porque aqui a gente tem uma livraria, a Papyrus, e certo dia um senhor senta numa poltrona nessa livraria e começa a ler um livro. Ok, tudo certo, né? Até que a livraria chega na hora de fechar e a proprietária, quando vai fechar, chama esse senhor pra, né, ele ir embora, e ela percebe que ele morreu. Então, né, todo mundo pensa, foi um ataque cardíaco, né? Alguma coisa nesse tipo, só que quando ele vai pra perícia médica, não tem, quando vai fazer a autópsia, né? Não tem nenhum motivo aparente da morte, né, sabe? Não tem nada possa ter matado ele. Não foi um ataque cardíaco. E fica tudo muito esquisito. Aí um detetive da polícia vai até essa livraria para ver se encontra alguma coisa. E ele é formado em literatura, mas ele não encontrou trabalho na área. Então ele acabou se tornando detetive. Ele gosta muito de literatura. E ele acaba pensando muito sobre o nome da Rosa nesse livro. Então, assim, tem spoiler de Nome da Rosa, tá? Se tu não leu, provavelmente tu vai pegar spoiler nesse livro, então é melhor ler aquele antes. Mas, enfim, começa a acontecer outras mortes dentro da Papyrus, e sempre do mesmo jeito. As pessoas, uma tá parada no corredor da livraria e do nada morre, todo mundo pensa que foi um desmaio, mas a pessoa morreu, e até que uma mulher morre na sua casa. E aí começam a se suspeitar que tem alguma coisa a mais aí. Eu tava gostando muito no início, até porque a escrita do autor é muito rápida, é muito fluida, é muito gostosa de ler. Só que eu não gostei do plot, sabe? Eu gosto de thrillers, de livros investigativos, quando tem um final cabível, sabe? E eu achei o final desse livro muito viajado. Eu tinha pensado em vários finais cabíveis pra ele ao longo da história, só que não, tipo,
o final foi muito, muito fora pra mim, então eu acabei não curtindo tanto o livro, no geral, por causa do plot no final, mas a escrita do autor é muito, muito boa. Ele fala sobre vários outros livros clássicos da literatura ao longo da história. Eu também li nesse último mês Fale, da Laurie Halse Anderson. Eu não vou falar muito sobre esse livro, porque já tem um vlog de leitura dele aqui no canal, eu vou deixar na descrição para quem quiser assistir. Mas foi um livro muito mais tenso do que eu achei que seria. Esse livro, ele fala sobre abuso sexual, então ele é um livro realmente para debater como que se conversa com um adolescente, com um jovem sobre isso. Porque a protagonista aqui, ela sofreu abuso sexual e ela, sabe assim, ela nem entende que isso realmente aconteceu, porque ela pensa que foi culpa dela e tal, então ela, por muito tempo, ela não entende que ela foi abusada sexualmente, sabe? Então, da importância de se trabalhar isso com adolescentes. Só que isso aconteceu com ela e a culpa, digamos assim, por isso ter acontecido, faz com que ela mude totalmente, ela tá muito mais fechada, ela não conversa mais com as pessoas, e isso a gente sabe que é uma coisa muito realista, né? Quando isso ocorre, normalmente a pessoa perde muitas partes de si naquele momento. E aqui a autora trouxe uma menina que tá indo pro ensino médio, as amigas dela não sabem o que aconteceu, mas elas simplesmente se afastam dela porque ela mudou a personalidade dela, o que eu também achei interessante da autora tratar, porque elas não foram a fundo, entende? Pra tentar entender. Elas simplesmente acham que ela virou uma delinquente, sabe? Então, elas se afastam dela e ela acaba sofrendo bullying, sofrendo outras coisas na escola por causa disso. É um livro que tem que ter estômago pra ler. Não que ele seja descritivo, sabe? Ele não é tanto nesse sentido. Mas tem que ter estômago porque a gente se sente muito na situação dela, sabe? Então é bem difícil de engolir mesmo tudo isso. Mas é um livro super interessante, super importante. Se tu quer saber mais sobre a minha experiência de leitura, assiste o vlog que tá aqui na descrição. Eu também li um calhamaço nesse mês de abril, e foi Mulherzinhas, da Louisa May Alcott, esse livro grandinho e que eu adorei. Eu sabia que eu ia adorar essa história, né? Acho que faz uns 2 anos que eu venho falando pra vocês que a hora que eu ler esse livro eu vou amar, e realmente eu adorei esse livro. Aqui a gente tem 4 irmãs e o pai delas tá na Guerra de Secessão dos Estados Unidos. Eu não vou lembrar de cabeça agora o ano em que aconteceu, mas ele tava nessa guerra, então elas moram no campo com a mãe, e elas têm que lidar com isso, com a falta do pai. E eu acho muito interessante a autora trazer como que as mulheres ficavam quando os homens iam pra guerra, sabe? Eu senti muito isso nesse livro, elas tentando lidar com tudo isso e tentando ser boas meninas, porque o pai tá lutando da guerra, e a mãe delas também tendo que cuidar dessas 4 meninas com o marido longe, a preocupação do que tá acontecendo com ele, se ele tá bem. Não é um livro de grandes acontecimentos ao longo da história, porque o foco aqui é o cotidiano dessas mulheres, o cotidiano dessas meninas, né? Começa um livro sendo meninas, e a convivência delas com os vizinhos também, e são 4 irmãs de personalidades totalmente diferentes. Então elas precisam lidar umas com as outras, sabe? Tem a questão do papel da mulher, que também é falado aqui, porque a Jo, que é uma das irmãs, ela não tem os mesmos pensamentos e quereres das outras meninas, digamos assim, porque ela quer ser independente, ela não quer se casar, ela quer publicar seus livros, e isso não era uma coisa muito bem vista na época, né? Então ela era vista como petulante e tal, como uma pessoa mais ingrata, e eu achei muito legal a autora trazer isso aqui também, né? Porque, querendo ou não, esses clássicos, eles representam uma época e representam um pensamento. Então, se ela trouxe essa personagem, é porque tinha alguém ali na volta, se não ela mesma, que também tinha pensamentos nesse estilo, sabe? E é muito legal da gente ver isso quando a gente vai analisar a sociedade, né? Porque tantas coisas que acontecem hoje em dia, que muita gente fala que são coisas de hoje, que as pessoas de hoje fazem tal coisa, na verdade já tinha muita gente fazendo aquilo há muito tempo atrás, só que essas pessoas não eram ouvidas. A gente não tinha essa globalização de informações que faz com que hoje em dia a gente saiba dessas pessoas, porque antigamente já tinha. A gente só não ouvia dizer, né? Então, acho muito interessante, gostei muito, muito desse livro. A escrita da autora é super gostosa também.
E eu também li um thriller em abril, que foi Morre Aqui, da Abigail Hess. E esse aqui eu deixei por último justamente porque vai sair vlog de leitura dele. Já tá gravado, já tá editado, já tá programado pra sair. Então se tu não quer perder esse vlog, já se inscreve aqui no canal, porque aí o YouTube te notifica e tu não perde esse conteúdo novo que vai vir por aqui. Mas eu já adianto que foi um livro bem tenso, eu tive muitos palpites ao longo da leitura. Foi um livro que eu acabei gostando bastante também. Então essas foram as minhas 5 leituras do mês de abril, as minhas leituras do mês, as últimas leituras por aqui. Eu espero muito que tu tenha gostado desse vídeo. Vai ficar uma playlist aqui na tela amarelinha do fim com todos os vídeos de leituras do mês que já teve nesse canal. Então se tu gostou desse vídeo, vai lá maratonar, porque tu provavelmente vai gostar daqueles também. E aqui na descrição vai ficar o link da Amazon de todos os livros que eu mencionei. Se tu gostou de algum, se quer adquirir ou se quer só ler a sinopse, se quer comprar qualquer outra coisa na Amazon, por favor, usa esses links, porque isso me ajuda muito de verdade a manter o canal por aqui. Por hoje é isso, um beijo enorme no teu coração e até o próximo vídeo.